Vedras vive uma forte aposta na educação ambiental, como atestam os Centros Ambiental do Parque Urbano, da Paisagem Protegida Local, na Cadriceira, e o da Reserva Natural Local, Foz Azul. Mas no Centro Municipal Florestal também encontramos uma equipa forte mobilizada na missão. Filipe Araújo, que recomendações dá na promoção de projetos de florestação, reflorestação e plantação de árvores favoráveis à biodiversidade? A maioria do território nacional é privado e, como tal, temos que ter consciência que ou temos políticas públicas que promovam a introdução de espécies que, do ponto de vista de rentabilidade financeira, não são tão apelativas, ou é difícil promovermos a biodiversidade em espaços privados. No entanto, o que nós, e pegando aqui um pouco de exemplo, o que nós fazemos aqui no município de Torres Vedras, o Estado terá que dar sempre o primeiro passo e ser um exemplo para os privados, e é fundamental que nas áreas públicas, quer do próprio Estado, quer dos municípios, quer das juntas de freguesia, aí sim exista um forte investimento, mais de tempo e de manutenção do que propriamente financeiro, ao nível da conservação e da introdução de várias espécies. É fundamental para o aumento da conservação termos povoamentos que não sejam monoespecíficos e que tenham a introdução de muitas espécies, desde resinosas a folhosas, e para além de pensarmos só nas plantações, deve-se também sempre potenciar, sempre que existe regeneração natural, privilegiar essas áreas de regeneração natural. Com pequenas ações como nós temos feito, como a oferta de árvores, com um vasto número de espécies que damos gratuitamente aos privados, temos notado que, do ponto de vista de área, pode não ser muito significativo, mas a criação destes pequenos bosquetes, pequenas linhas de bordadura, podemos lhes chamar corredores ecológicos, e nas zonas de linha d'água vamos, sem dúvida alguma, favorecer e potenciar a biodiversidade. Hélder Bernardes, qual é o segredo para bem liderar equipas em momentos tão diferentes e exigentes como sejam incêndios, vespas, confinamento ou mesmo o Carnaval? Segredo, julgo não haver nenhum segredo. É o meu empenho e dedicação que tenho ao serviço que faço e nunca ser um líder por imposição, ser sempre um líder mais pelo exemplo, pelo que faço, e trazer comigo a equipa nos momentos mais difíceis a fazer o trabalho que pretendo. E daí dou todo o meu exemplo e todo o meu empenho a este serviço. Renato Ferreira é frequentemente avistado na Mata do Varatojo. E o que é que tem aprendido na sua caminhada pela Floresta Comum? Esta é uma pergunta engraçada. A Floresta Comum... Cuidado com os crocodilos! Como toda a floresta, porque cumpre muitos serviços de ecossistema e todos precisamos dela, mas na verdade a floresta não é de todos. Não é? A floresta tem dono, a floresta é privada. Aqui no Oeste existem muitas poucas áreas de floresta pública. É muito importante valorizar o que já existe e as matas e os espaços florestais com um elevado potencial para atingir esses objetivos da dita floresta comum. O exemplo da Mata do Varatojo é um exemplo singular no nosso território. É uma área muito pequena, mas que nos ensina muito, porque lá encontramos uma floresta clímax da floresta autóctone que existia no nosso território, não é? E em mais nenhum local aqui, pelo menos do conceito de Torres Vedras, encontramos uma floresta dessas. Ou seja, toda a floresta que nós possamos criar artificialmente, muito pouco provavelmente vai chegar a esse nível, não é? Temos florestas, cada vez menos florestas com essa apresentação em termos de espécies e de diversidade. Aqui no nosso território, os espaços florestais são maioritariamente afetos à produção. É importante não só incentivar a criação de espaços de conservação que também possam atingir objetivos de produção, mas essencialmente proteger
os poucos espaços que temos de conservação. No nosso trabalho, nós trabalhamos em todas as áreas, não só de conservação, também de produção e de proteção. Portanto, temos visto que a floresta comum é uma floresta de serviços que atinge todas as pessoas, mesmo aquelas que não vão à floresta, obviamente, não é? Por isso é um trabalho muito gratificante e muito importante que desenvolvemos no território. Que conselhos práticos dariam a decisores políticos que pretendam replicar dinâmicas municipais tão impactantes como estas vossas, junto de proprietários e gestores florestais? Diria que, em primeiro lugar, é preciso que os políticos tenham uma visão que não é correspondente com o calendário político. Ou seja, quando falamos de floresta, não pensamos em 4 anos, não pensamos em 10 anos, temos que pensar em 100 anos. E logo aí gera-se aqui uma grande dificuldade, porque há sempre tendência a quem vem a seguir, seja de que força política seja, quer marcar a sua presença e então vai alterar alguma coisa que estava prevista anteriormente. E se estivermos sempre a introduzir mudanças no sistema, não conseguimos ter linhas de progresso. Pegando no nosso exemplo aqui de Torres Vedras, para conseguirmos desenvolver políticas de biodiversidade, políticas de apoio aos proprietários, acho que sem dúvida tem sido fundamental a equipa, porque o trabalho não se faz comigo exclusivamente, faz com toda a equipa. Aqui ao meu lado tenho 2 exemplos, mas existem mais, e por isso é fundamental ter técnicos que conheçam o território, quase como a palma da sua mão, técnicos que conheçam desde o proprietário com 80 anos que não sabe ler nem escrever, ao doutor médico que trabalha em Lisboa e que tem aqui uma propriedade. É fundamental conhecermos a dimensão das propriedades, o tipo de ocupação das propriedades, termos quase o contacto direto com as pessoas, terem o nosso telefone, nós termos o telefone de muitos, e é através desta relação de confiança que nos tem possibilitado trabalhar diretamente com os proprietários e dar-nos à vontade, que sempre têm uma dúvida, mandam-nos uma mensagem, ligam-nos, mandam-nos um WhatsApp e sentirem que nós estamos aqui. Por isso, fundamentalmente, acho que as equipas podem fazer a diferença. Não é uma questão só de muito investimento, claro que é preciso investimento, mas fundamentalmente é preciso muito trabalho e devoção pela causa pública e por servir os terceiros. Além disso, é fundamental termos uma estrutura também operacional, na minha opinião. Acho que aí as equipas de sapadores são quase o nosso braço armado, ou seja, são quem está na linha da frente, quem dá respostas às pessoas e quem soluciona determinados problemas e quem implementa muitas das ações que os municípios querem desenvolver, porque só com técnicos também não seria possível ter estas dinâmicas. É assim, uma recomendação que eu posso dar a decisores políticos, a gestores, responsáveis de áreas, seja, de outras regiões ou não, é para que, por um lado, incentivem os técnicos e os colaboradores para a causa, não é? Que tenham objetivos e que demonstrem os resultados se forem atingidos. Por outro lado, é que conheçam o território. Conheçam o território, não só alguma parte do território, e vão ao terreno. Os técnicos saiam dos gabinetes, percorram o terreno, conheçam o que existe no território e, a partir daí, vão conseguir perceber quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são as soluções, quais são as necessidades. Ao mesmo tempo, também tem que conhecer os proprietários. Porque uma coisa é conhecer os terrenos, outra coisa é conhecer os proprietários e a partir daí vamos conhecer os objetivos dos proprietários. O que é que move os proprietários? Qual é o interesse? Quais são os objetivos? E perceber se vai em linha com a política que é praticada. Por outro lado, quando se analisa e quando se aplica a legislação, muitas das vezes existe abertura para
adaptação da mesma à escala local ou regional. Ou seja, a legislação deve ser analisada com base no nosso território. Temos que conhecer o território, temos que conhecer a propriedade, temos que conhecer os proprietários, os objetivos, e aí temos tudo para adaptar a legislação ao nosso território, para cumprir os objetivos. Porque pode haver legislação que não tenha enquadramento e pode haver outra que seja feita exatamente para a nossa situação. E é o que eu recomendo. Claro que muitas das situações é preciso muito investimento. É preciso também saber cativá-lo, isto por várias formas, mas sem dúvida que é preciso conhecer o território e a propriedade. E é fundamental também, quando os proprietários nos procuram, mesmo que nós não tenhamos respostas, conseguir encaminhá-los para o serviço, até muitas vezes dentro da Câmara, ou externamente, por exemplo, com as associações de produtores, porque não podemos simplesmente, isso não é com esta área, ou isso não é connosco, e a pessoa sai daqui, então o que é que eu vim aqui fazer? E muitas vezes não é connosco, e nós dizemos isso, mas dizemos de outra forma. Olha, isso não é connosco, mas deixe-me o seu número de telefone, que eu vou ver internamente na Câmara qual é o serviço e depois ligue. Ou, olha, se quer fazer um projeto de arborização, devemos conversar um pouco sobre os objetivos, sobre o que é que a pessoa pretende. Nós não fazemos projetos posterior, deve-se dirigir uma associação de produtores. Ou, eu queria saber, não conhecem nenhuma empresa que faça a remoção dos sobrantes, e nós temos essa resposta. E essas mais valências que criam alguma dinâmica. Mas também não somos a receita para todo o país. Ou seja, nós achamos que estamos no bom caminho, mas também vamos muitas vezes beber a outros exemplos, quer da região, quer do país. Agradecemos à engenheira Helga Soares, coordenadora regional da AGIF para Lisboa e Val do Tejo e Alentejo, ter dado voz às questões colocadas pela Afroeste. Grande bem-aja. Mais alguma coisa? Pode-se acrescentar? Está bem. Não diz lá o nome de ninguém. Então se faz só uma pausa.